A paz a todos. A reflexão de hoje fica no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 44. E se chama a parábola do tesouro escondido. É um entendimento que eu estou tendo hoje a respeito dessa palavra. Esse Deus, ele fala de formas diferentes com cada um de nós, e todas as formas são verdadeiras. E uma complementa a outra. O entendimento que eu estou tendo hoje, eu estou passando aqui, pode ser que te ajude, a entender de uma forma. E o entendimento que você tiver, acrescentar também na minha vida de uma forma. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem, compra aquele campo. Por que Jesus falava em parábola? Porque a revelação dos ensinamentos de Deus, ele reservou somente para aqueles que creram nele. Há muitas pessoas, elas só querem tirar proveito da palavra de Deus, do conhecimento. A palavra de Deus mesmo diz que para essas pessoas, esses entendimentos, eles são ocultos. Eles olham e não veem nada, Eles escutam e não ouvem, eles não entendem nada. Porque o coração deles não é voltado para Deus, ele é voltado para interesse próprio ou más intenções. Então, aqueles que são mal intencionados, a palavra de Deus, ela não funciona, ela causa confusão, eles não entendem nada. E a nós, como Jesus diz aqui nessa palavra, a nós, nos voltamos a Cristo, ao entendimento da palavra, ele revela o entendimento. O que Jesus está querendo dizer aqui é tudo que nós precisamos, desejamos, almejamos. Ele deixou isso no oculto. Isso não está do lado de fora, está do lado de dentro. Esse campo somos nós. O campo onde é plantado as nossas sementes, sejam boas ou sejam ruins. No nosso caso, que nos voltamos para Cristo, elas precisam ser boas. A gente pode plantar tudo o que for aqui fora, em cima do campo, do lado de fora, e a gente vai colher esse fruto, sim. Mas o tesouro maior está dentro do campo, que é o reino dos céus, que ele colocou dentro de nós, que é o poder da fé, o poder da oração, o poder oculto, do mundo oculto, que a maioria das pessoas não entendem, Porém, a nossa vida, ela é baseada através desse poder oculto, E isso é o tesouro. Imagina aqui que esse homem, a ficha dele caiu, que tudo aquilo que ele precisava aqui do lado de fora, estava dentro do campo. Assim, eu imagino que ele, num dia ali de plantação, talvez cavando ali para plantar, ele achou ali um ferrolho, E aí ele foi e puxou. Quando ele puxou, tinha uma porta ali que dava o acesso para uma mina. Como ele só trabalhava ali, ele falou: tem uma mina de ouro aqui e eu vou fazer de tudo para comprar esse campo. Então, vou vender tudo que eu tenho, nem que você saia caro, eu vou comprar esse campo, seja o preço que for. Então, ele foi, escondeu lá, vendeu tudo que tinha e tomou posse daquele campo. Então, o que ele fez? Ele parou de investir do lado de fora, começou a investir dentro dele, começou a vigiar, ele começou a orar, ele começou a prestar atenção em tudo que ele plantava ali. Ele sabe que tudo que ele necessita, ele tem ali naquele campo, que é o tesouro que está escondido. Aqui pelo nosso entendimento, é o reino dos céus que Jesus colocou dentro de nós. Tem uma palavra que diz assim, não trabalhe pelo alimento que perece, mas sim pelo alimento que dura para a vida eterna, O que eu entendo disso, é que Jesus está falando assim, não que nós não devemos trabalhar, não é isso. Mas é que a gente não pode ficar só no físico, como se isso daqui fosse tudo o que nós somos, sem cuidar do interior, do nosso coração, da nossa fé, da nossa mente, que onde é o nosso tesouro. Tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos, sonhamos, almejamos, vem de Jesus, vem do reino dos céus. Só que isso acaba trazendo muita confusão, Porque as pessoas pensam assim que esse negócio assim de reino dos céus e de Jesus, isso consiste em pobreza, em você largar tudo que tem, em você vender tudo que tem e ficar sem nada, Então essas pessoas, elas são confundidas, elas pensam que Jesus que Jesus era um pobre, sabe, coitado. Não é bem assim. Tem uma passagem que eu amo bastante, que fala assim, o cobrador de impostos, ele cobra Pedro, fala assim, aquele seu amigo Jesus, ele não paga imposto, não. Aí Pedro falou, paga sim, Quando Pedro chegou, em casa, que Jesus estava lá, Jesus já sabia que ele tinha sido cobrado, Então ele foi e perguntou assim, você acha que um morador de um país precisa pagar imposto? Ele falou assim, não. Jesus falou assim, exatamente, você está certo. Nós não precisamos pagar imposto, mas como a gente não quer confusão com essa gente, você vai lá no rio, vai lá no lago, pesca um peixe, no primeiro peixe que você pegar, você pega a moeda que tem lá dentro, paga o seu imposto e o meu. Eu acredito que ele está falando assim, você acha mesmo que eu sou necessitado? Você acha mesmo que eu não tenho de onde tirar? Jesus,
Ele foi o maior ricaço que passou aqui, por aqui pela terra. Porém, ele não ostentava, porque se ele fosse ostentar, tudo que ele ia atrair seriam pessoas mal intencionadas, pessoas interesseiras, e ele não estava querendo isso. Ele não estava carente de amizade e nem carente de seguidores, né? Ele queria encontrar aquele que genuinamente queria aprender de Deus, queria buscar a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos. E é para esses que ele quer revelar, né, o real tesouro que ele fala aqui nessa palavra, né, que é para nós. Isso causa confusão nas pessoas que não têm o coração voltado para Deus. Elas olham, né, as obras de Deus, elas escutam, porém elas não entendem nada, porque elas fecharam o coração para Deus e para o entendimento, então elas vão viver na confusão. Algumas pessoas estão tão loucas assim, obcecadas pelo dinheiro e por obter uma posição ou algo assim, que elas acabam roubando, matando ou prejudicando o próximo, né, para conseguir o objetivo ou aquilo que ela tanto sonha, aquilo que tanto almeja, que no fim elas acabam se prejudicando, né? Em Provérbios tem uma passagem que eu acho muito, muito interessante. Um passarinho, quando ele vê um homem preparando o alçapão, a armadilha, se ele estiver olhando e ver que o homem preparando, ele não vai lá. Por quê? Porque ele sabe que ali é uma armadilha, né? Então ele não vai. Mas o ser humano inteligente, que é racional, né, que é feito imagem e semelhança de Deus, às vezes é tão cego que ele tenta prejudicar o outro, né, para conseguir alguma coisa, e mal sabe ele que aquilo ele tá plantando é uma coisa que ele mesmo vai colher, né? Ele tá fazendo uma armadilha onde ele mesmo vai cair. Então, assim, ó, é interessante que o passarinho, ele olha e ele raciocina e fala, não, isso dali é uma armadilha, né? Um animal irracional. E o ser humano, ele não tá nem aí, ele sai prejudicando o outro, passando por cima de todos, né? E não se toca que lá na frente, isso é tudo que ele vai colher. Ele pode até querer muita coisa, querer uma coisa, querer outra coisa, mas tudo que ele vai ter é justamente aquilo que ele plantou. E isso também é o reino do céu, querendo ou não, é o reino do céu. Só que ele plantou a semente ruim, então é isso que ele vai colher, né? Então, assim, ó, a gente precisa ter a consciência, né, de tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Enfim, aí esse homem, ele descobre isso, né, e ele fala assim, nossa, não quero saber mais de nada, eu quero só aprender mais desse reino, eu quero só aprender mais desse tesouro escondido que tem dentro de mim, que tem no campo que eu adquiri. Eu quero ter um acesso ao tesouro, quando eu precisar, eu sei que eu tenho, né, creio que ele ficou pensando assim. Enfim, aí no versículo 45, a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quando fala de pérolas, a única coisa que consigo pensar os ensinamentos de valor que vai agregar algo na vida de alguém. Uma vez eu vi, não sei se foi num livro ou se foi em um vídeo, e eu achei muito interessante a seguinte frase. Tal fulano, cada palavra que sai da boca dele é uma pérola. E eu achei isso tão interessante, porque se tratava de uma pessoa que tinha sabedoria. Tem uma passagem que Jesus fala assim, ó, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então, assim, ó, eu creio que Jesus está falando assim, o que a gente tem de mais precioso, nossos ensinamentos, não ficar compartilhando com quem não quer saber, né, com quem não se interessa. Então, eu entendo, assim, quando fala de pérolas, tá falando de ensinamentos. Então, esse homem aqui que negocia pérolas, eu entendo que ele é talvez um filósofo, alguém que está sempre querendo aprender novos ensinamentos de valor, mas quando ele encontra a pérola de grande valor, que é Jesus, no caso, é o ensinamento sobre todos os ensinamentos. E esse homem, ele se depara com essa pérola de grande valor, e ele percebe que tudo aquilo que ele tinha adquirido na vida dele antes, né, todas as pérolas que ele tinha, não se comparava ao ensinamento da pérola de grande valor. Então ele foi, vendeu tudo que ele tinha, inclusive as pérolas que ele tinha, né, os ensinamentos, teses, as teorias que ele tinha aprendido, e ele ficou só com os ensinamentos de Jesus, porque ele sabe que com os ensinamentos de Jesus ele vai conseguir conquistar tudo que ele tinha antes e multiplicar ainda mais, né? E Jesus, ele tá mostrando que ele é tudo que nós precisamos, né? Eu acredito que ele quer que a gente entenda, né, que possa cair a nossa ficha, que tudo que nós precisamos vem dele, né? Que os ensinamentos dele tem tudo que a gente precisa. Que a gente precisa se entregar sem medo, de coração, de corpo e alma, né? Porque aqui nós encontramos tudo que nós precisamos. E tudo que nós sonhamos e almejamos, através dos ensinamentos dele, a gente vai conseguir multiplicar, né? E ter uma vida
abençoada, a vida que a gente tanto precisa, que a gente tanto sonha, né? E só vem dele, né? Só vem dele, não tem outro caminho. Tipo assim, todo mundo sabe que os ensinamentos que traz prosperidade são os ensinamentos de Deus, né? Porém, no mundo a gente vive tão preocupado em conseguir adquirir, que a gente acaba deixando o primordial, né? Que é o cuidado interno, do tesouro interno. E a gente acaba se ocupando demais com as coisas físicas, sendo que essas coisas vão passar. É claro que é assim, ó, que a gente precisa trabalhar no físico também, né? Nós somos Marta e somos Maria também, né? A gente tem que cuidar do interior, cuidar da parte da fé, do acreditar em Cristo, e também temos que trabalhar no físico mesmo também, né? É o orar e o agir, né? Só que, às vezes, a gente fica só no agir, e a gente não afia o machado, entende? E eu acredito que é isso que Jesus está falando aqui também. Que tudo que a gente busca tá nele. Então, assim, não adianta a gente só ficar no físico, que a gente vai rodar e depois a gente vai parar e vai falar, meu, eu sabia que eu deveria ter seguido os princípios de Jesus. Quando quebra a cara depois. Embora Jesus, a própria palavra diz que tudo que ele fala é através de parábola para os mal intencionados não se aproveitarem, né, do entendimento. Mas a todo momento ele fala aos quatro ventos sobre a prosperidade, dando todas as receitas para que a gente tenha uma vida melhor, né? Só que às vezes a gente tá tão desesperado, ou a gente meio que não acredita, porque às vezes ele dá o caminho mais simples, né? E a gente fala, meu, o que eu tô vivendo é muito complexo, isso daí não vai, então gera uma descrença. E assim, o que ele tá dizendo aqui é que tudo que nós precisamos vem dele, e vem da simplicidade, do plantar para colher depois. E por mais que a gente não entenda, e tá tudo bem a gente não entender, os discípulos, às vezes eles também não entendiam, né? Só que depois no secreto, quando eles estavam a sós com Jesus, eles perguntavam o que isso quer dizer, e Jesus ia e falava, né, para eles. Né? Então é isso que Jesus faz com a gente. Ele está disposto a nos revelar o reino dos céus, a mostrar pra gente o caminho que a gente tem que seguir, que a gente possa acreditar e entender o que ele está falando. Isso é revelado. Por isso, quando a gente vai ler a palavra, quer meditar, a gente precisa orar, né? Para Deus abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que a gente possa entender o que ele está falando, né? Para que não seja um entendimento ali da nossa vida física, né? Mas que seja um entendimento real que ele quer nos mostrar. E se a gente tem o nosso coração voltado para Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele, nunca vai causar confusão na gente. Sempre vai nos dar uma luz, um caminho, por mais que a gente não entenda agora, mas se a gente buscar o entendimento, aquilo vai, de uma forma ou de outra, acrescentar na nossa vida. Eu acredito que é isso. E Jesus, ele é maravilhoso. Que a nossa fé em Cristo não seja só uma falácia, mas que a gente esteja sempre disposto a entender o que ele tá falando e de coração, sabe? Abrir o coração de verdade para ele, para a palavra dele, né? Porque dele vem tudo que a gente precisa, né? E ele tá disposto a fazer isso na nossa vida. Mas a gente precisa estar com o coração aberto para entender o que ele diz, né? E também para obedecer. Senhor Jesus, obrigado pelo entendimento de hoje dessa palavra. O Senhor é o nosso tesouro, nossa pérola de grande valor, é o nosso bem maior. É a nossa fonte de vida, fonte de todos os nossos suprimentos. Senhor, em Tuas mãos entregamos nosso coração e que coisas grandes e ocultas venham a ser reveladas a nós, nos guiando sempre pelos Teus maravilhosos caminhos. Que assim seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Desde já te agradecemos em nome de Jesus.